Em janeiro de 25, Donald Trump retornou ao Salão Oval com a arrogância triunfante de um homem convencido de que a história finalmente se curvara à sua vontade. Em poucos dias, ele emitiu a proclamação da soberania continental, fronteiras fechadas, caminhos para refugiados anulados, green cards suspensos e uma nova treliça de aço e compósito erguida sobre o antigo Muro Sul. Apresentadores de televisão a chamavam de Cortina de Ferro do Oeste, mas dissidentes lá dentro simplesmente sussurravam a gaiola. Companhias aéreas foram redirecionadas, vistos desapareceram e uma nação de imigrantes tornou-se uma fortaleza cujos portões enferrujaram devido ao desuso. Ali Darby sentia o barulho das perfuratrizes Caterpillar quase todo amanhecer. A engenheira estrutural síria morava a 6 quilômetros da fronteira em um adobe alugado, coberto por murais desbotados de borboletas monarcas. Ela havia fugido de Alepo aos 14 anos, sobrevivido a todos os postos de controle de imigração que Jeff Sessions um dia prometeu que seriam herméticos, obtido um doutorado em Stanford e agora esboçava esquemas de reforço para pontes municipais que ninguém em Washington se dava ao trabalho de financiar. Na manhã seguinte à proclamação, ela viu um comboio de drones de segurança da marca Tesla subir como cisnes de aço e cobrir o céu, projetando sombras que se moviam mais rápido do que os pássaros conseguiam voar. Aquele silêncio, o silêncio logo após a desaceleração dos rotores dos jatos, lhe dizia que o país que ela amava não conseguia mais se ouvir respirar. Naquela tarde, Alia pedalou até um cruzamento abandonado de bueiro, com o coração batendo forte como um pistão. Esperando na escuridão, estavam 4 estranhos que se tornaram conspiradores. Mateu Rivera, um prodígio da robótica que construiu colhedoras autônomas de pomares antes que tarifas estrangulassem sua startup. Jia Wenli, uma especialista em segurança cibernética cujos pais foram deportados na semana da posse. Omar Kouri, um mineiro civil palestino que conseguia ler camadas de rocha como alguns leem palmas. E Lúcia Alvarez, ex-Dreamer, atual paramédica, contrabandista de insulina para crianças. Lacrada atrás de novos postos de controle. 5 cadeiras circundavam um pedestal de concreto rachado, a mesa redonda mais solitária do mundo. Eles se autodenominavam Projeto Horizonte porque tudo além do muro havia se tornado um rumor de luz. Mateu desenrolou plantas arrancadas de arquivos obsoletos da cidade. Cada galeria pluvial, cada canal de aquífero esquecido, cada poço de mina abandonado, disse ele, cutucando a tinta desbotada. Se cavarmos em profundidade, o radar de penetração no solo da patrulha de fronteira nos pegará. Mas a base rochosa aqui é calcário, poroso, rico em fraturas. Abrimos um túnel sob o radar e depois ressurgimos 32 quilômetros ao norte, passando pela cerca secundária. Pessoas saem, remédios e cartas voltam. Trocamos o medo pelo movimento. Giawen delineou a frente digital, burlar a telemetria do enxame de drones, injetar assinaturas de calor fantasma nos algoritmos de patrulha construídos com base no código reaproveitado do piloto automático da Tesla. A Alia calculou as trajetórias de carga, Omar traçou os ângulos de detonação de pólvora, Lúcia mapeou as estações de triagem para viajantes exaustos. Eles falaram com a urgência de sobreviventes de ataques aéreos, cada frase como um pavio queimando em direção ao amanhecer. Ao nascer do sol, eles tinham um cronograma, 8 meses para perfurar o primeiro túnel da Praça Alfa Zero até a Lanterna Safelhouse, ao norte de Las Cruces. Sem assinaturas, sem slogans, apenas a aritmética silenciosa da rebelião. Os dias se transformaram em semanas. Escavadeiras Caterpillar rugiam no alto enquanto o Projeto Horizonte cavava abaixo. Eles imprimiram brocas de carboneto personalizadas em uma impressora 3D industrial recuperada de uma fábrica aeroespacial falida. Omar misturou cargas de termite de rendimento controlado usando sucata de óxido de ferro e pó de alumínio sifonado de latas de primer de ferro velho. O cheiro de ozônio e areia queimada grudava em suas roupas como uma tatuagem permanente. Quando a fadiga se instalava, Lúcia tocava gravações contrabandeadas de antigas canções de ninar da fronteira, vozes de mães que outrora embalavam crianças para dormir agora ecoavam em corredores de pedra prontos para o êxodo. Mas a tirania se expandiu com a tecnologia. A segurança interna implantou os Sentinel-Eyes, torres movidas a energia solar coroadas com câmeras neurais alimentadas pela malha Starlink de Musk. Qualquer desvio na densidade do subsolo acionava alertas automatizados, e o deserto fervilhava de patrulhas blindadas.
Para ocultar os despojos, Mateu projetou um transportador que moía a rocha escavada até transformá-la em lodo, canalizava-a por linhas de irrigação e a dispersava à noite como tempestades de poeira fantasmagóricas. Giawen bloqueou um servidor não autorizado no porão de uma igreja e inundou os sentinelas com tremores de isca provenientes de trovões distantes de monções. Cada nascer do sol parecia roubado. Mesmo assim, o risco assobiava por todos os dutos de ar. Certa noite, um sensor sísmico próximo ao setor 12 registrou uma anomalia, 9 segundos de vibração rítmica a uma profundidade de 12 metros. O comandante da patrulha, Major Silas Reed, rastreou o eco até um nó de drenagem não identificado. Ele o marcou para investigação diurna, sem saber que Mateu jazia a menos de 9 metros adiante, com as orelhas pressionadas contra o calcário, contando o tic-tac dos saltos das botas acima. Dentro do túnel, o silêncio tornou-se uma escritura. Aprenderam a respirar em uníssono, a interromper as perfuratrizes quando os coiotes uivavam, uma frequência que os drones da pátria desprezavam como vida selvagem. A Alia memorizou a assinatura trêmula das carregadeiras de esteira Caterpillar que passavam, para poder sincronizar as explosões de percussão entre seus rugidos. Omar, sempre geólogo, provou grãos de poeira para avaliar quando as camadas mudavam de marga flexível para sílex quebradiço. Avançavam centímetros por noite, mas centímetros se acumulavam. A notícia se espalhou em sussurros pelos centros de detenção e igrejas santuários. Alguém estava esculpindo os capilares da liberdade sob a gaiola. Refugiados codificaram mensagens em bordados, pastores esconderam dardos de GPS em hóstias e avós costuraram mapas em quadrados de colchas. A esperança, aquele contrabando imprudente, escorreu pelas rachaduras mais rápido do que o concreto poderia selá-las. Então aconteceu o acidente. Em uma meia-noite sem vento de abril, o túnel da seção Delta cruzava um aquífero desconhecido remanescente de um mar paleozoico. A água explodiu com a fúria de uma artéria rompida, 13.000 galões em menos de um minuto. Mateu e Lúcia correram para as bombas de recalque enquanto Omar acionava as anteparas de emergência, mas um jovem mensageiro chamado Esteban foi arrastado para a escuridão. Encontraram seu corpo ao amanhecer, entalado entre as nervuras de suporte, os olhos ainda regalados de surpresa. A Alia chorou em um silêncio quebrado apenas pelo ranger distante das escavadeiras de patrulha. Eles interromperam as operações por 18 horas, a maior paralisação desde o início. A culpa pesava mais que o xisto acima. No entanto, ao pôr do sol, a mãe de Esteban chegou ao esconderijo, com as bochechas secas e a determinação inabalável. "Continuem cavando", sussurrou ela. Ele morreu seguindo em frente. A dor forjou o aço. Giawen aprimorou a inteligência artificial de simulação de intrusão, ensinando-a a imitar a ressonância magnética do leito rochoso, uma capa fantasma para seus túneis. Lúcia recrutou médicos adicionais sob o disfarce de brocas de trauma. Omar redesenhou a geometria do arco para suportar explosões hidrostáticas inesperadas. O projeto Horizonte foi retomado, mais lento, mais seguro, alimentado pela memória de um corredor perdido. Em Washington, o presidente Trump exibiu novas informações antes de uma reunião de gabinete televisionada. Anomalias de satélite, declarou ele, sugeriam atividade subterrânea subversiva. Ele exigiu uma força-tarefa, a Operação Sentinela Profunda. Elon Musk, discando de uma plataforma de lançamento da Tesla, ofereceu protótipos de drones de tunelamento para acompanhar a caçada, irmãos gêmeos das máquinas que outrora perfuraram as pistas de teste do Hyperloop. A ironia tinha gosto de ferrugem. No início de maio, agentes da Deep Sentinel chegaram a El Paso usando armaduras de exoesqueleto polidas e sorrisos que nunca chegavam aos olhos. Eles encomendaram colunas de perfuração Caterpillar para perfurar poços de verificação a cada 400 metros, uma estrutura mortal projetada para interceptar quaisquer conduítes ocultos. O laço se apertou invisivelmente, um dente de aço de cada vez. Mas os horizontes são contagiosos. Aliados surgiram em universidades, paradas de caminhões e mercados paralelos. Um engenheiro de firmware da Tesla descontente vazando esquemas de drones, um capataz aposentado da Caterpillar falsificando ordens de manutenção, um programador navágio inserindo coordenadas enigmáticas em boletins meteorológicos. Eles costuraram uma colcha de retalhos de resistência muito mais ampla do que qualquer muro.
No final de maio, a artéria principal do Projeto Horizonte chegou aos arredores de Las Cruces, rompendo o porão seguro sob um restaurante abandonado outrora famoso por seus milkshakes de pimenta verde. A saída estava disfarçada sob um freezer enferrujado. Pela primeira vez, a Alia estava no lado norte sem o olhar de um posto de controle, sentindo o gosto da liberdade que parecia suspeitamente com o ar comum do deserto. Ela respondeu por rádio com uma única palavra: eclipse, o sinal pré-estabelecido de que a linha de vida estava aberta. 72 horas depois, 58 almas, incluindo crianças pequenas segurando aviõezinhos de papel e idosos segurando passaportes desbotados, rastejaram pela passagem e emergiram sob a luz das estrelas. Alguns beijaram a areia, outros apenas riram até as lágrimas molharem suas máscaras de poeira. A esperança havia passado de rumor à artéria, bombeando coragem pelas veias ocultas da nação. O triunfo, no entanto, brilha alto o suficiente para ser ouvido. Microfones sentinelas instalados perto do setor 21 captaram uma explosão de harmônicos subterrâneos, aplausos que funcionavam mal como vibração sísmica. Algoritmos sinalizaram a anomalia, analistas humanos amplificaram. O Major Reed fixou as coordenadas, estreitando os olhos. A caça, anti-cega, encontrou seu rastro. E nos túneis, uma vibração fraca, como um trovão distante, ecoou em direção à equipe de Alia. Dentes de metal descendo. O projeto Horizon havia perfurado a parede, mas a parede estava despertando. De meados de junho até julho, e na fornalha do deserto de Chihuahua a perseguição se tornou uma partida de xadrez enterrada a 12 metros abaixo do solo. O primeiro golpe desferiu-se numa noite sem lua, quando a Sentinel-AIS emitiu um alerta prioritário, uma cavidade com bordas afiadas se formando sob o marco de milha 73. As sondas de esteira da Deep Sentinel avançaram ruidosamente, perfurando um poço de verificação iluminado por arcos de halogênio da cor de aço cirúrgico. Mas o algoritmo de falso vazio de Mateo, codificado para ecoar o perfil de densidade de leitos de conchas fossilizadas, projetou uma cavidade fantasma 8 metros a oeste do túnel real. O boroscópio da Homeland encontrou apenas calcário empoeirado e um besouro ressecado. O esquadrão marcou como falso positivo e seguiu em frente. O Projeto Horizonte expirou enquanto as sondas recuavam como nuvens de tempestade distantes. Mas a sobrevivência não lhes trouxe descanso. O tráfego da rede disparou após eclipse, famílias presas em campos de detenção, amputados precisando de próteses, jornalistas contrabandeando evidências em vídeo de gaiolas superlotadas. Cada nova carga tensionava os arcos nervurados do túnel e os nervos à flor da pele da equipe. Lúcia racionava cilindros de oxigênio com o medo de um jogador, Omar reforçava falhas geológicas com vergalhões recuperados, unidos por arcos de solda que pintavam constelações fantasmagóricas nas paredes de calcário. Acima, o presidente Trump percorreu o comando do setor ladeado por câmeras e pelo novo ícone de sua repressão, um drone escavador de casco prateado, adornado com um raio vermelho, branco e azul da Tesla. A melhor tecnologia, gabou-se, apoiando a mão no casco. Elon diz que essa belezinha consegue farejar um esquilo a 15 metros. Musk, transmitido em um monitor gigante de cabo canaveral, sorriu e acrescentou: ele perfura 3 vezes mais rápido que uma tripulação humana e transmite telemetria lidar completa para Starlink. Mapearemos cada buraco de rato até o dia do trabalho. Os drones foram lançados em pares, apelidados de Omi e Hammer. Rasgaram o gesso como anjos serrilhados, desenrolando nervos de fibra ótica atrás deles. Gillian grampeava o Downing da Starlink usando um backdoor de software deixado por um contratante simpático da SpaceX, mas cada pacote que ela interceptava consumia a largura de banda necessária para seus scripts de spoofing. Ela reescreveu o código em sprint de 20 minutos, dedos em carne viva, olhos marejados de um vermelho insone. Em seu laptop, uma única linha piscava: se eles nos veem, nós os vemos primeiro. Uma semana depois, o ONU divergiu de sua grade de pesquisa. A heurística a bordo detectou uma anomalia térmica, o calor residual da tocha de soldagem da noite anterior. No trailer de comando, a pulsação do Major Reed disparou. Ele sobrepôs camadas sísmicas à telemetria do drone, as linhas convergiram para um quadrado de vegetação desértica do tamanho de uma quadra de tênis. Reed ordenou que Hammer o flanqueasse e triangular. No subsolo,
Omar sentiu o leito rochoso tremer, uma vibração estranha, constante, mecânica, penetrante. Alia encostou o ouvido na parede calcária, o zumbido ressoou como uma broca de dentista ampliada 1000 vezes. Máquina chegando, sussurrou ela. Não é nossa. Eles acionaram o protocolo Ember, silenciar todas as ferramentas elétricas, reduzir a temperatura ambiente para mascarar o florescimento térmico, redirecionar as comunicações para o modo de rajada de banda baixa. Mateu apagou todos os LEDs, os túneis mergulharam em breu, exceto os mostradores de rádio presos aos pulsos. O silêncio se adensou até os batimentos cardíacos pareceram traiçoeiros. Hammer perfurou a uma profundidade de 11 metros e parou. Seu sonar desenhou uma cavidade a menos de 6 metros à frente, mas a cavidade imitava a dispersão acústica de bolsões kársticos comuns em mapas topográficos antigos. Reed hesitou. Uma perfuração errada e um desabamento poderiam consumir milhões em hardware. Ele solicitou a confirmação de Owen. Jiawen aproveitou o atraso. Ela inseriu um fragmento de malware, codinome Doberman, no canal de atualização de Owen. O código inverteu as matrizes de profundidade do lidar, fazendo com que rocha sólida parecesse vazia e o vazio parecesse granito. Ou desviou para o sul, emitindo alarmes fantasmagóricos sobre uma caverna extensa. Reed praguejou, reposicionou-se e perdeu 3 horas cruciais enquanto seus drones perseguiam ecos. Naquelas 3 horas, a equipe de Alia realizou um milagre. Lucy injetou nitrogênio comprimido para congelar a umidade no calcário ao redor. Omar instalou anéis de Termite de baixo rendimento em um padrão crescente e Mateus detonou em intervalos precisos que desabaram um beco sem saída sacrificial. Toneladas de entulho se acomodaram em um poço de isca perfeito, o buraco mais caro do mundo. Quando Hammer finalmente o perfurou, atingiu um túmulo de pedra fraturada. A foto da vitória de Reed mostrava apenas poeira pulverizada. A fuga deu impulso a Horizon, mas o custo foi tempo. Os reparos reduziram a produtividade, todos os cronogramas foram adiados. No dia da independência, enquanto fogos de artifício ecoavam sobre os subúrbios cercados, o raspador de dados de Jiawen capturou um boletim criptografado. O Deep Sentinel receberia um batalhão móvel de resposta rápida equipado com ressonadores sonicos portáteis, equipamentos capazes de escanear um raio de 400 metros em minutos. Uma vez implantada, a furtividade se tornaria aritmética, e a aritmética favorecia o Estado. A Alia convocou um conselho sob o freezer da lanterna Safelhouse. O suor escorria pelas válvulas dos canos, mosquitos da areia dançavam em halos de lanternas. Não podemos ultrapassar o sonar, disse ela. Temos que mudar o mapa. Mateu desenrolou um novo projeto, uma bifurcação improvisada. Em vez de uma artéria para o norte, eles abririam 2 ramais para o oeste em direção aos aquedutos do Rio Grande, e então emergiriam por bueiros de manutenção dentro dos próprios muros. Vamos libertar as pessoas em seguida, disse ele. Esvaziar os blocos de detenção, incendiar os servidores de dados, não deixar nada para eles enjaularem. A proposta parecia menos com contrabando e mais com guerra aberta. Olhos se encontraram à luz trêmula de lanternas, um terror silencioso enrijeceu a espinha, mas ninguém disse não. Eles chamaram a jogada de fase Fênix. A construção começou imediatamente, mas a sorte tem 2 lados. 2 noites depois, enquanto Mateu calibrava o ângulo de um furo piloto, vibrações ondulavam, uma cadência de botas na passagem atrás. Lúcia girou, a lanterna acesa. Silhuetado na poeira, estava um adolescente segurando um telefone via satélite e uma máscara de respiração. Ele murmurou desculpe e correu de volta para o setor Delta. Segundos depois, o túnel atrás dele vomitou luz branca, tubos de luz lançados por soldados de resposta rápida atravessando uma antepara recém-rompida. O caos se instalou. Lúcia arrastou o garoto para um abrigo. Omar lançou granadas de fumaça modificadas com lascas de cobre que brilhavam como se estivessem derretidas, destruindo a ótica térmica. Mas a brecha isolou o poço principal de sua única saída a oeste. Rifles automáticos ladraram, ricochetes ricochetearam em barras de aço. Alia sentiu uma bala arrancar tecido de sua manga antes de se enterrar na areia. Jiawen colocou um fio de detonação no painel de controle da impressora industrial,
carregada com brocas de carboneto sobressalentes e 136 kg de tungstênio em pó. "Faça backup dos dados e execute", gritou ela. Mateu hesitou. A impressora era a tábua de salvação deles, mas uma segunda rajada rasgou sua carcaça. Ele armou a carga. Eles correram. A explosão rugiu como uma fornalha dando à luz. Uma onda de choque atravessou pilares de sustentação, derrubando 20 metros de túnel e os soldados lá dentro. A poeira subiu, sufocando a luz e abafando os gritos. Horizon escapou por um conduíte de ventilação apertado, com pouco mais de 1 metro de altura, cotovelos e joelhos em carne viva contra o calcário irregular. Atrás deles, o fogo dançava laranja no vazio. Eles emergiram horas depois no silêncio da lanterna Safelhouse. A exaustão marcava as bochechas de Lúcia, Gial entossia a poeira salpicada de sangue, Mateu olhava para os nós dos dedos escurecidos que não paravam de tremer. O adolescente, Miguel, admitiu entre lágrimas que havia sido pego roubando feijão enlatado. Os policiais ofereceram liberdade em troca de um sinal de telefone. A traição pesava menos do que o fato de ele também ser uma criança perdida em uma gaiola de paredes. Lúcia remendou seu tornozelo torcido mesmo assim. A notícia do conflito chegou à mídia estatal ao amanhecer. Túneis do terror neutralizados. Presidente Trump elogia a resposta corajosa. Ele prometeu $1 bilhão extra para drones caçadores de túneis e elogiou as máquinas de Elon Musk como engenhosidade americana imparável. As ações da Caterpillar e da Tesla dispararam 6% antes do meio-dia. A impressora da Horizon estava em ruínas, e com ela sua capacidade de produção em massa. A Alia reuniu a equipe sob um teto de tábuas rangentes. "Perdemos máquinas", disse ela, com a voz rouca. "O que não perdemos foi o conhecimento do mapa, nem a vontade de acabar com Fênix." Ela abriu uma mochila cheia de discos rígidos contrabandeados, plantas do centro de detenção, listas de patrulhas, frequências de ressonância dos novos scanners sunicos. "Tornamos os túneis secundários. A verdadeira batalha é a informação. Queimamos a jaula com dados." O plano sofreu uma mutação. Gial sequestraria as estações terrestres da Starlink para despejar registros confidenciais de detentos em todas as blockchains públicas. Mateu e Omar passariam da perfuração à sabotagem. Instalariam amortecedores de ressonância nos scanners do Deep Sentinel. Alimentariam-nos com ecos de ruído branco até que o sonar soasse como chuva. Lúcia reuniu médicos das células dos Médicos Sem Fronteiras, há muito tempo forçadas a se esconder no subsolo. A esperança cresceu. A última semana de julho se transformou em uma rajada de vento quente. Owen e Hammer, ambos remendados após o fiasco do chamariz, convergiram para o norte de Las Cruces para validar um aglomerado de vazios magnéticos. As máquinas de eco de Gial garantiram que vissem exatamente o que ela queria, uma grade perfeita de cavidades suspeitas implorando por escavação. Reed redistribuiu metade de seu batalhão, deixando o megacomplexo de detenção em socorro sob vigilância mínima, exatamente onde a fase Fênix voaria. Na noite anterior ao ataque, a Alia passou a ponta do dedo pelas paredes do túnel marcadas por estilhaços e fuligem. Pensou em Esteban, no pedido de desculpas trêmulo de Miguel, em seus pais acordando do outro lado do mundo, certos de que ela ainda era uma estudante, não uma insurgente. Sussurrou uma prece em árabe, versos meio esquecidos sobre caminhos através de mares e muros que se rendem ao som de trombetas. O pôr do sol pintou o deserto de cobre derretido. Equipes verificaram cintos de segurança, sincronizaram relógios, carregaram granadas EMP recuperadas de detonadores de minas a céu aberto. Ali prendeu um broche surrado em forma de borboleta monarca na gola, um fragmento de mural de seu primeiro dia nos Estados Unidos. Ela olhou cada camarada nos olhos. Amanhã, ela disse, a parede aprenderá como são as asas. Eles mergulharam no silêncio, iluminados apenas por bastões luminosos, desaparecendo como fantasmas chamados para casa por um trovão. A noite se transformou em manhã como se o próprio deserto estivesse prendendo a respiração. Em algum lugar lá no alto, os satélites Starlink que taqueavam no céu negro como segundos silenciosos em um relógio de pulso cósmico, cada um espelho no grandioso projeto de Elon Musk, e naquela noite cada um serviria como um farol para suas máquinas mais recentes. Às 0400, a voz de Alia sussurrou através de microfones de condução óssea.
Ignição Fênix. 3 palavras, suaves como areia, mas que ondularam através de uma treliça de bueiros abandonados, canos de drenagem e poços de calcário que agora formavam um sistema de circulação para a rebelião. Jiaoyin estava deitada de bruços dentro de um barracão de fibra ótica sem identificação a oeste de Socorro, com o laptop equilibrado sobre um cabo empoeirado. Seu conjunto de malware se disfarçava como um patch de firmware de rotina para a estação terrestre K9 da Starlink, mas a verdadeira pulsação do código era um detonador. Uma vez ativado, cada registro de detento, transcrição de vigilância e memorando interno marcado como Top Secret, o Deep Sentinel seria replicado para blockchains públicas antes que os administradores de sistemas federais pudessem arrancar um único cabo. 1,5 km a leste, Omar e Mateu rastejaram sob um emaranhado de adutoras que alimentavam um megacomplexo. Eles untaram cada cano com uma pasta viscosa de ferro em pó e cloreto férrico, um coro químico que produziria interferência nos novos ressonadores sunicos. Acima deles, plataformas Caterpillar rugiam, transportando caixas estampadas com logotipos do DHS e raios da Tesla. Mateu acariciou a parte inferior de uma caixa com uma luva magnética, reorganizando a calibração da bússola do drone em um único grau cruel. O inimigo ainda ouviria ecos, mas nunca onde eles realmente estavam. Lúcia guiou uma caravana de médicos por um duto de manutenção grande o suficiente para apenas um passo curvado. Trazidos sobre o peito, havia 2 recipientes com aerossol de PM. Uma única rajada causaria um curto-circuito em todas as algemas de tornozelo RID dentro do quartel de detenção. Aninhado em seu bolso, estava o crachá de identificação de Miguel, tosado pela tesoura de túnel. Ele agora caminhava em direção à frente, os olhos não mais marejados de culpa, mas aguçados em propósito. Às 0h500, a cortina de ferro de Trump brilhava rosa sob os primeiros raios da aurora. Um muro ali se elevava a 18 metros, blindado com painéis reciclados da Tesla Cybertruck, uma joint venture que havia dobrado o preço das ações de ambas as empresas no dia em que Musk a batizou de Armadura para a América. Torres de guarda lançavam feixes de lidar como holofotes de farol sobre a areia. A leste, um segmento espelhado captava o nascer do sol e o projetava de volta como uma lâmina ofuscante, a distração perfeita. A Aliá e uma equipe de alpinistas emergiram da boca de um túnel com menos de 60 centímetros de altura, escondidos sob um amontoado de sucata ferroviária. Eles usavam exoesqueletos de ex-militares, recuperados em leilão e reinstalados por alunos que abandonaram a faculdade. A cada salto silencioso, escalavam nervuras de serviço soldadas ao interior da muralha. No cume, ela avistou, por um breve instante, o horizonte além, uma planície ocre, salpicada de algaroba e a fina linha prateada da rodovia interestadual 25. A liberdade parecia tão sem graça que poderia ter sido um cartão postal. Ela fixou a primeira das 3 âncoras da tirolesa. Lúcia, abaixo, preparou uma bobina de cabo de fibra de carbono, forte o suficiente para transportar 100 quilos a 80 km por hora. Naquela noite, os refugiados não rastejariam, eles voariam. A violação. Tudo começou com música, como às vezes acontece com as revoluções. O roteiro de Jiaoyin acionou o sistema de som da detenção, sequestrando um antigo fio de áudio separado, esquecido pelos engenheiros de rede. Dos alto-falantes empoeirados do teto, jorrava Sankook, a Tindisgona come. Os guardas pararam, confusos, alguns riram ironicamente do anacronismo, outros apenas reviraram os olhos. Isso lhe rendeu exatos 11 segundos, tempo para Miguel deslizar de um carrinho de roupas e lançar uma granada EMP no quiosque de controle central. Faíscas branco-azuladas crepitaram, telas apagaram, fechaduras automáticas se abriram com um baque. As portas das celas se abriram como o punho se abrindo. Os médicos de Lúcia reuniram as famílias em formação, com 200 pessoas fortes, algemas nos tornozelos inertes, batimentos cardíacos acelerados. No mesmo instante, os holofotes se apagaram enquanto os amortecedores de ressonância de Mateu alimentavam com ruído branco os sensores do disjuntor principal. Naquele instante, as câmeras em modo noturno de todas as torres pensaram que ainda era madrugada, e os alarmes foram desativados. A tirolesa de Aliá gemeu sob a primeira carga, uma avó agarrada a um alcorão gasto, um menino com peças de lego costuradas no casaco. Eles desapareceram ladeira abaixo em direção à saída do aqueduto.
onde Omar havia reforçado a boca do túnel Echo. A cada 20 segundos, outra figura deslizava pelo ar desolado, silhuetas pintadas de dourado pelo sol nascente. O trailer de comando do Major Silas Reed piscou em vermelho às 5h14. Transmissões primárias desligadas, matrizes biométricas quantitativas zeradas, sensores de movimento com chiado estático. Ele acionou um interruptor de emergência, colocando o Only Hammer em prontidão imediata. Drones escavadores aceleravam turbinas, com os cones nasais brilhando em azul celeste. Os conjuntos de pilotos automáticos da Tesla redirecionavam as rotas de voo em direção à passarela interna da muralha, onde mapas de calor agora floresciam como fogos de artifício. Mas Gillen dominava aqueles mapas. Seu fragmento de Doberman invertia gradientes de cores, refugiados pareciam frios como a sombra do deserto, patrulhas de guardas flamejavam como fusíveis de magnésio. Reed despachou esquadrões direto para fantasmas de si mesmos e então amaldiçoou o código fantasma que estava destruindo seus sensores. Ele ordenou que drones emergissem e atacassem manualmente. O Hammer irrompeu primeiro do subleito, lançando poeira. Sua tocha de plasma rugiu ao cortar os suportes das vigas, apenas para cair em um sumidouro projetado que Mateu havia salgado com ácido antes do amanhecer. O ONU emergiu segundos depois, mas a pasta férrica de Omar embaralhou seu sonar de solo. A máquina girou, registrando incorretamente a distância até as vigas da parede, e se chocou com a garganta contra uma viga de aço em formato de faíscas estridentemente. $2 milhões em promessas do Vale do Silício morreram borbulhando em poeira de cloro. Reed digitou pânico. Bem acima dele, as cotações da Bolsa de Nova York reagiram em tempo real. Tesla caiu 7 pontos, Caterpillar caiu 4. Analistas em programas matinais logo chamariam isso de um mergulho duplo do otimismo tecnológico em areia movediça insurgente. Lá no chão do deserto, os números se traduziram em lítio derretido e um zumbido tossindo. A inundação de dados. A transação blockchain número 978.229.044 propagou-se às 5h20. Seu conteúdo: 21 GB de registros de detentos, relatórios de negligência médica, reconhecimentos faciais não editados, 2 memorandos assinados ordenando cotas de transferência de estoque excedente, de instalações de asilo para fazendas de trabalho recém-privatizadas. Em menos de 1 minuto, espelhos surgiram em todos os nós descentralizados. Uma mãe em Michigan, rolando a tela antes do trabalho, viu a foto da admissão de seu sobrinho nos trending topics da hashtag IronCageFiles. Ao meio-dia, estudantes do ensino médio em Seul remichavam os documentos em chamadas do TikTok. Ao anoitecer, os parlamentos europeus exigiam sanções. Quando a equipe de ALIA concluiu a evacuação de 93 pessoas, a segunda onda de Reed finalmente chegou ao pátio interno. Não encontraram caos, mas uma unidade ensurdecedora. Os detentos se aglomeraram ombro a ombro, gritando "Abram o muro", em 7 idiomas. Um policial ergueu um megafone, uma garrafa de água de plástico se projetou, e então alguém, ninguém sabia ao certo quem, disparou um tiro de advertência. Os ecos se transformaram em gritos. Os médicos de Lucy avançaram, formando barricadas de maçãs e cobertores balísticos. O muro se transformou em um cânion sonoro. Sankook ainda cantando em um alto-falante meio morto, rifles latindo, crianças chorando, o próprio aço do muro ressoando como um gongo congelado. Pelo comunicador, Omar rosnou: "Estamos sem tempo." A ALIA desceu uma última escada, com as botas batendo na poeira ao lado de Reis, um ex-soldador sindicalizado que havia redirecionado sua vida para forjar vergalhões nos túneis. Ele empurrou um saco em suas mãos, explosivos plásticos moldados em torno de um sensor de profundidade Caterpillar arrancados de uma plataforma semi-enterrada. "Explodam o portão. Eles não podem atirar em todos nós se nos dispersarmos." Nos olhos dele, ela viu o cálculo frágil do martírio. Ela forçou o ataque de volta. "Nós nos espalhamos, eles caçam", ela sussurrou, com a voz embargada, "mas se transmitirmos, eles não podem se esconder." Ela apontou para a antena parabólica de retransmissão de micro-ondas da torre de guarda, uma aranha grávida de largura de banda. Nós viramos os olhos deles do avesso. Reis assentiu, lábios finos. Juntos,
Eles e Mateu escalaram a escada de manutenção, volta após volta estreita, enquanto projéteis disparavam faíscas da grade da gaiola abaixo. No topo, rasgaram o painel da antena e uniram o disco rígido de Gill diretamente na viga. A artéria de dados da torre vomitou 1.500 transmissões ao vivo, mapas de túneis, relatórios de corrupção, varreduras faciais de agentes de folga coletando informações privadas. Em 30 segundos, #WallLeak era o número 1 em tendências no mundo todo. Telas na Times Square piscavam, passageiros olhavam como sonhadores acordando dentro do pesadelo de outra pessoa. Granadas de sinalização de foguetes voavam em arco sobre suas cabeças, soldados sinalizando apoio aéreo, mas, naquele mesmo instante digital, a FAA pousou drones sobre 3 estados pendentes de anomalias de segurança cibernética. Gill, enterrado em seu barraco, deu um sorriso feroz e apagou suas próprias pegadas linha por linha. Dominós. O comando de Fort Bliss recebeu ordens para reposicionar colunas de blindados anti-motim ao sul, na Interestadual 10. A 96 km de El Paso, eles se depararam com bloqueios contínuos. Caminhoneiros estacionaram caminhões de 18 rodas lado a lado, alegando problemas no motor. Suas câmeras de painel transmitiam ao vivo em tela dividida o êxodo dos túneis, uma autoestrada digital de solidariedade. Em um centro ferroviário em Tucson, operadores desviaram vagões de carga para uma barricada improvisada. Alguém postou um meme de tratores Caterpillar formando uma carinha feliz com a legenda "Suas paredes são fofas". Wall Street sangrou capital. Conselhos de telecomunicações adiaram teleconferências trimestrais. Um processo movido por acionistas da Tesla foi redigido em 1000 canais do Discord. Elon Musk tuitou uma única palavra, investigando, e então ficou em silêncio, algo incomum, enquanto engenheiros lhe enviavam fotos de carcaças carbonizadas de drones. Trump subiu ao púlpito às 9 horas, horário do leste, com luzes alaranjadas projetando sombras mais profundas sob seus olhos. Ele declarou os tuneladores como terroristas, rotulou os vazamentos de operação psicológica estrangeira e prometeu esfolar os traidores da tecnologia. Fotos da Reuters o capturaram agarrando o pódio com tanta força que seus nós dos dedos pareciam esculpidos em giz. Mas os mercados lidam com o suor como meteoros lidam com a gravidade. Dentro da Safelhouse Lantern, refugiados exaustos se encostavam nas paredes, cuja poeira ainda vibrava devido aos disparos distantes. Lúcia costurava a bochecha de uma garota onde o concreto voador deixava uma lua crescente. Miguel distribuía barras de ração com o selo Ajuda Humanitária, Canadá, contrabandeadas para o sul por redes que agora tinham nomes: Aurora Line no Arizona, Coyote Cable no Novo México, Horizon Phase North no Colorado. A Aliá desabou contra um barril de água. Seu broche de monarca estava chamuscado, uma asa enegrecida. No entanto, naquela fuligem, ela sentiu algo selvagem e alado ainda pulsando. Fênix não é mais só nós, disse Mateu, com a voz embargada. É todo mundo que encaminhou um documento, bloqueou uma estrada, reiniciou um drone e caiu numa vala. Ela se permitiu um sorriso irônico. Ótimo! Porque o muro ainda está de pé, e vamos precisar de um exército para derrubar o resto. Gill interrompeu pelo comunicador, com a estática fervilhando de adrenalina. Atenção! O DHS está acionando varreduras térmicas por satélite sobre metade do estado. Temos talvez 12 horas antes que eles localizem todas as entradas dos túneis. Omar desenrolou uma sobreposição topográfica manchada de poeira. Então não esperamos ser encontrados. Detonamos a gaiola por dentro. Derrubamos 3 torres de suporte importantes perto do desvio da barragem do Rio Colorado. Todo o segmento oeste se dobra como uma cadeira de acampamento barata. Lucy encarou, misturando medo e determinação. Você está falando de uma brecha grande o suficiente para atravessar um exército. Ou marchar para fora, disse Omar. A Aliá olhou para o mapa e viu falhas como fraturas em um osso velho. Pensou no horizonte destruído de Alepo, no corpo de Esteban entalado entre as costelas do túnel, nas famílias em pé naquela noite no concreto nu, saboreando o primeiro gole de céu. Cada parede, percebeu ela, era apenas um andaime temporário em torno do medo, até que alguém chutasse com força suficiente. Então nós chutamos, ela sussurrou. Pela primeira vez em meses,
O silêncio se seguiu, não o silêncio do terror, mas o silêncio carregado antes de uma tempestade reconhecer seu próprio trovão. Ela se endireitou e limpou o calcário das palmas das mãos. Nós nos dividimos. Jiawen, bloquear as redes térmicas. Lúcia, preparar corredores de evacuação pelo setor Bravo. Omar, preparar cargas. Mateu, instalar iscas em todos os outros lugares para que eles não saibam qual é o caminho para cima. Derrubamos o muro ao amanhecer. Miguel avançou mancando, o rosto ainda coberto de areia. E quando a poeira baixar? A Aliá o encarou. Então seguimos em frente. Até não haver mais nenhuma parede para nos escondermos. Além da boca do túnel, o vento do deserto havia mudado. Trazia buzinas distantes, borracha no asfalto, o rugido baixo de milhares de pessoas se movendo contra algo maciço. Um som não muito diferente das ondas do oceano contra uma represa feita de espelhos. A fase Fênix agora tinha uma segunda vida, fase Thunder. A noite desértica inalava o calor do dia anterior e exalava um frio que lembrava um pouco uma profecia. Em Safelhouse, os cabos de energia da lanterna zumbiam fracamente, a única iluminação era o brilho âmbar das lanternas à bateria, que pintavam todos os rostos com a mesma determinação tensa. Eles tinham menos de 8 horas para dobrar um império em torno de sua própria espinha dorsal, e cada segundo tic-taqueava como um pistão hidráulico de uma Caterpillar pronto para cisalhar. O plano de Aliá se desenrolou sobre uma mesa de compensado coberta de jarras de água suadas. 3 pilares de sustentação primários ancoravam o segmento oeste da cortina de ferro de Trump, onde ela se estendia paralelamente ao desvio da barragem do Rio Colorado. Esses pilares, P7, P8 e P9, eram colunas ocas de aço com 18 metros de diâmetro, preenchidas com gaiolas de vergalhões e concreto de alta densidade. Durante a construção, os empreiteiros cortaram custos revestindo cada um com carcaças de baterias Tesla recicladas, anunciadas como reforço ecológico. Naquela noite, esse truque de marketing se tornaria seu calcanhar de Aquiles. Células de lítio sob calor extremo se comportavam menos como suporte e mais como fogos de artifício subterrâneos. As cargas de Omar desencadeariam uma cascata térmica descontrolada, a parede se fraturaria ao longo de recortes pré-cortados adicionados quando as carcaças das baterias fossem soldadas. A brecha seria menos uma explosão e mais uma implosão controlada, dobrando-se para dentro, de modo que os destroços caíssem em direção ao lado americano, simbólico, catastrófico, televisionado de todos os ângulos. Mateu e Reis reuniram as cargas moldadas, módulos de Thermit aninhados em torno de detonadores C6 cheios de gel e envoltos em papel alumínio retirado de fuselagens de drones Tesla. Cada um pesava tanto quanto um aluno do 5º ano e podia vaporizar aço mais grosso que a porta de um cofre de banco. Lúcia distribuiu máscaras de respiração, injetores de epinefrina e curativos para queimaduras de 10 minutos. Jiawen, debruçada sobre 3 laptops, instruiu sua equipe de programadores fantasmas por rádio criptografado sobre protocolos de blackout. Eles sequestrariam as estações terrestres Theta, Lambda e Sigma da Starlink. Em seguida, inundariam as redes térmicas aéreas com um branqueamento infravermelho que faria todo o corredor do Rio Colorado brilhar como uma única fogueira vazia. Nenhum olho no céu veria qual pixel mascarava o verdadeiro inferno até que fosse tarde demais. Lá fora, o deserto rugia com a coreografia incansável dos aliados. Plataformas piscavam faróis em Morse, mapeando rotas temporárias de segurança para comboios de evacuação. Uma fila de 18 ambulâncias substitutas permanecia parada a 48 quilômetros de distância, sirenes ligadas, interiores desmontados para transportar mais corpos caso a brecha se transformasse em debandada civil. Do lado mexicano, comunidades acendiam fogueiras ao longo da serra, uma antiga cadeia de faróis ressuscitou, avisando aos observadores de ambos os lados do muro que algo irreversível se aproximava. Aliá, Omar, Mateu e Reis desceram o túnel do Eco, com os equipamentos tilintando suavemente em mochilas gastas. Miguel insistiu em apontar, apesar de mancar. Seu reflexo passou rapidamente sobre a rocha negra como suor, uma silhueta que carregava consigo tanto a culpa quanto sua redenção. 3 quilômetros adiante, o túnel se bifurcava, o braço esquerdo inclinava-se em direção ao leito do rio, à direita, em direção à fundação da P7. Eles se separaram contando até 3, sussurrados,
com os comunicadores presos às placas peitorais para encurtar os fios que pudessem se prender. Cada respiração fumegava no frio. Acima deles, o comando do sentinela profundo fervilhava. O Major Silas Reed, com os olhos marejados de insônia e manchetes gritando #WallLeaks, andava de um lado para o outro sob lâmpadas fluorescentes que piscavam como convicções equivocadas. Elon Musk acabará de encerrar uma concisa videoconferência, com a voz rouca de fúria por 2 protótipos de drones agora estarem destruídos na poeira. Ele prometeu um novo presente, um GeoNose experimental, um radar de inteligência artificial construído pela Tesla que farejava discrepâncias na ressonância magnética como tubarões farejam sangue. Reed observou o dispositivo descarregar de um Chinook, todo barbatanas e antenas cromadas. Rezou para que isso lhe garantisse a vitória antes que a paciência de Washington se evaporasse. Em noticiários a cabo, comentaristas repetiram um vazamento da Casa Branca. Trump cogitou invocar cláusulas de emergência para nacionalizar plataformas sociais de propriedade estrangeira que transmitiam os vazamentos. Os mercados entraram em espasmo, a Tesla caiu mais 4 pontos, a Caterpillar subiu com força devido às especulações sobre contratos de defesa. Enquanto os generais previam, os dentes cibernéticos de GeoEn penetraram na Starlink. Seu código, indicativo Black Orchid, percorreu pacotes de manutenção legítimos, fixou-se na minúscula rotina universal de descriptografia do firmware e se desdobrou como uma flor sob a luz ultravioleta. 3 estações terrestres reiniciaram graciosamente assim que a constelação orbital passou por cima. Seus conjuntos de sensores piscaram e retornaram lixo, um oceano homogêneo de calor branco cobrindo metade do estado. Os operadores de Reed piscaram para termógrafos que pareciam fitas cassete virgens e xingaram. No nível do solo, a escotilha de serviço da P7 erguia-se, meio enterrada atrás de uma berma decorativa de granito vermelho triturado. Omar ajoelhou-se, os dedos traçando as costuras de solda na escotilha, e então tirou uma ponta de plasma do cinto. Chiado de argônio, clarão azul, faíscas flutuando como neve estática. 5 minutos depois, o painel se abriu. Lá dentro, o estômago oco do pilone estendia-se para baixo na escuridão cravejada de grades de tijolos de lítio. Reis passou cargas, Miguel as enviou para o mar, que fixou âncoras magnéticas em cada 5 anéis de tijolos. Mateu ligou o último em série, acenando para o cronômetro. 35 minutos. Chega! 2 cristas a leste, Aliá e uma segunda equipe escalaram sob a base monolítica da P9, onde o revestimento da bateria era mais fino. Ela plantou 3 salsichas de termite, aplicou iniciadores de epóxi e disse em voz alta o que Esteban certa vez sussurrou, seguindo em frente. A frase soou como uma marca registrada em todas as suas decisões desde então. Lúcia, operando um monitor de campo em um bueiro, sentiu os pelos dos braços se arrepiarem precisamente às 3h59 quando seu scanner registrou novas frequências. Atenção, sibilou. Geonariz acabou de apitar, vetorizando de leste para oeste. Jiawen rosnou palavrões em russo. Ela redirecionou matrizes de Vitiout, formando manchas estroboscópicas no mapa de calor para simular movimento. Por 7 minutos, o drone farejou ilusões, seu algoritmo oscilando entre soluções contraditórias como uma bússola no norte magnético. Reed, rastreando de seu trailer, bateu no console. Em algum lugar, um técnico sussurrou estouro de recursão do sistema, o que, em português claro, significava que a máquina mais inteligente do deserto tinha acabado de se encurralar. Os cronômetros piscaram em âmbar a T60. Omar pegou um walkie-talkie surrado que pertencera a um guarda do ICE que se tornou simpatizante. Todos os pontos prontos, sussurrou. Fênix de pé. A fila crepitou, acima deles. Fogos de artifício começaram enquanto sinalizadores de pistola riscavam as torres, guardas em alerta após avistarem um comboio de faróis deliberadamente apontados como um alvo brilhante em direção a P8. Mas o comboio era uma isca, uma falange de caminhões de mineração autônomos que o software de colheita de pomares de Mateu havia reaproveitado. Seus rugidos a diesel atraíam cada câmera, cada holofote de torre, cada resquício de atenção. Reed ordenou fogo real. O capitão da guarda Yang hesitou. As regras de combate proibiam atirar em veículos que ostentassem uma bandeira branca. Reed gritou e cortou a transmissão.
Jovens soldados encaravam os monitores enquanto caminhões avançavam, enormes silhuetas de lagartas coroando as dunas como baleias de aço. A Alia respirou o ar com cheiro de poeira e almíscar e observou a contagem regressiva cair para menos de 30 segundos. Atrás dela, o rio sussurrava, indiferente às paredes. Miguel estava ao lado dela, com as mãos tremendo não de medo, mas de adrenalina eletrizante. 20 segundos. O feed do Twitter de Trump explodiu com exigências em letras maiúsculas por domínio total da fronteira. Ele digitou da sala de situação enquanto assessores tentavam explicar que seus monitores estavam cegos, todos os satélites retornavam neve. Elon Musk enviou uma última mensagem criptografada para Reed: reinicialize o drone. Reinicialização forçada. Reed fez o mesmo. O Geonose girou para baixo, depois para cima, e naquele milissegundo seu cache foi limpo, a tela brevemente limpa, revelando pontos quentes exatamente onde a equipe de Mateus se ajoelhou com os temporizadores piscando em vermelho. O grito de Reed estava meio formado quando... 0. A luz irrompeu sem som. Lanças de termite cortavam grades de lítio, cadeias de calor descontroladas incendiaram células em violento florescimento exotérmico. A caixa torácica de P7 deformou-se primeiro, expandindo-se para fora e dobrando-se como pétalas em um lapso de tempo. A 200 metros de distância, P8 seguiu, com as juntas rangendo antes que o colapso da sanfona lançasse o aço contra a areia. P9, semeada mais profundamente pela própria Alia, sofreu uma detonação subterrânea. O solo se elevou e o pilar afundou em sua própria base como um bispo engolido pelo tabuleiro de xadrez. Um instante depois, a cortina de ferro ocidental se curvou. Costuras rangeram, painéis de caminhões cibernéticos estouraram rebites como granizo de bala. A parede, 18 metros de retórica, tarifas, lances da Caterpillar e ligas da Tesla, estremeceu, dobrou-se e quebrou. Uma avalanche de metal espelhado despencou em direção ao oeste, com poeira jorrando como se o planeta tivesse expirado. Ondas de choque percorreram o vale, domos de radar ruíram, drones caíram do céu como insetos dispersos. Um rugido ecoou pelo rio, ricocheteou nos penhascos do cânion e continuou ecoando, o estrondo de uma locomotiva anunciando o fim de um capítulo. Lúcia deu sinal para os corredores de evacuação. Famílias correram pela abertura, sombras se esgueirando entre as colunas de vapor e os suportes em colapso. Médicos guiavam cadeiras de rodas pelo asfalto quebrado, crianças gritavam de alegria, aterrorizadas. Um velho trompetista mariachi ergueu uma corneta surrada e soprou 3 notas ásperas que ecoavam no caos como um desafio à história. Helicópteros da mídia se inclinaram, câmeras absorveram a luz do dia, a invasão foi transmitida ao vivo em poucos minutos, #Wallfall, #Phoenix Thunder dominando todas as telas que ainda não estavam cobertas com aço caindo. Wall Street interrompeu as negociações 2 vezes em uma única hora. A Tesla caiu livremente, a Caterpillar caiu, escritórios de advocacia de imigração derrubaram sites devido ao congestionamento de tráfego. Em Washington, a porta do Salão Oval estava entreaberta. Trump assistia a vídeos que mostravam seu muro característico sangrando refugiados e cidadãos de sua cidade natal. Ele culpou Musk, o Departamento de Segurança Interna, DHS, a tecnologia traidora, os democratas, os furacões e uma conspiração do Vaticano em um discurso de 10 minutos, captado por um microfone quente. Líderes do Congresso iniciaram caucuzes a portas fechadas sobre disposições de competência emergencial. Repórteres do lado de fora ouviram a palavra renúncia sussurrada com uma descrença normalmente reservada para eclipses solares. Nas profundezas do deserto, Omar escalou os destroços fumegantes para libertar um soldado preso sob uma barra de aço retorcida. A viseira do homem se estilhaçou, os olhos arregalados, não de ódio, mas de confusão e atordoamento. Omar cerrou os dentes e arrancou o metal da perna. O soldado resmungou: "Por quê?" Omar respondeu: "Porque as paredes transformam os vizinhos em fantasmas." Ele deixou um torniquete, pressionou o rádio do homem contra sua mão e correu. Poeira vermelha rodopiava. A Alia estava em pé sobre uma laje que costumava ser a P9, o alfinete de monarca brilhando como carvão. Ao lado dela, Miguel olhava para a abertura, lágrimas abrindo caminho pela fuligem. Ela pensou nos arcos bombardeados de Alepo, nos túneis onde o amor aprendeu a sussurrar,
Agora, ali estava o oposto deles, um céu amplo demais para gaiolas. Unidades de comunicação estavam confusas com a conversa, comboios de caminhoneiros já transportando famílias para o norte, dormitórios universitários abrindo quartos, igrejas escancarando portas. Jiawen sequestrou um outdoor na Times Square e transmitiu ao vivo uma contagem de evacuados, números subindo como um símbolo de esperança na bolsa de valores. Ativistas sobrepuseram uma citação de Koch: demorou muito, mas uma mudança vai acontecer. E, no entanto, sirenes soaram distantes. Brigadas blindadas da Guarda Nacional partiram de Fort Bliss sob ordens presidenciais de contenção total. Elon Musk, recentemente intimado, tuitou enigmaticamente sobre neutralidade da infraestrutura civil enquanto engenheiros da Tesla bloqueavam o acesso aos servidores do autopiloto, recusando-se a permitir que um VI se conectassem às suas redes. Titãs da tecnologia se dividiram em facções da noite para o dia, alguns prometendo plataformas abertas, outros se fortalecendo atrás de acordos de confidencialidade. A Alia convocou uma reunião de emergência entre os escombros. Omar, Lúcia, Mateu, Jiawen remendando, Reis consertando um dedo quebrado, dezenas de outros cercados por voluntários espontâneos. Nós rompemos a gaiola, disse ela, com a voz rouca. Mas a liberdade por um buraco ainda é um funil. Precisamos de corredores, abrigos, cadeias de suprimentos, escudos legais. Precisamos construir algo, não apenas quebrar. Mateu levantou a mão manchada de fuligem. Projetamos abrigos modulares com restos de parede. Painéis já com classificação balística e revestimento solar. Reutilizamos a blindagem deles em nossas casas. Lúcia assentiu com firmeza. Clínicas vêm primeiro. Trauma, insolação, desidratação, refugiados em 12 fileiras ao longo deste vale ao anoitecer. Jiao falou através dos comunicadores. A mídia quer porta-vozes, os governos querem bodes expiatórios. Controlem a história ou eles a escreverão para nós. Omar deu uma cotovelada em uma viga retorcida, fazendo faíscas saírem. Deixe-os ir atrás de culpados. Nós vamos atrás de pontes. Literalmente. Aquele ramal ferroviário em Saint-Simon, trilhos descascados podem atravessar arroios e manter caminhões de suprimentos circulando. A Alia ouvia, com o peito apertado de exaustão e espanto. Ao seu redor, não via nenhum comando central, nenhuma hierarquia, apenas ideias brilhando em seus olhos mais rápido que as estrelas após o pôr do sol. Uma rede nascida em túneis agora avançava a céu aberto, cada passo um prego no caixão das paredes. Ela pegou um pedaço de painel espelhado e rabiscou os primeiros esboços de um depósito móvel de suprimentos. Costumávamos nos chamar de Horizonte, disse ela, com a voz firme como aço esfriando. Depois, Fênix. Agora? Somos Aurora. Porque a Aurora continua avançando, um fuso horário de cada vez, e nunca pede permissão. No topo dos penhascos, fogueiras respondiam, cumes inteiros brilhando dourados na brisa recém-nascida. Caminhões rugiam, drones médicos erguiam-se, holofotes lançavam raios sobre o aço estilhaçado e, de um poste desabado, uma trepadeira de flor trombeta do deserto já buscava o sol, o editorial da natureza sobre a permanência. Em algum lugar, uma câmera se moveu sobre o vão e capturou a silhueta de Alia contra o dia que se alargava. Comentaristas mais tarde congelariam esse quadro e o chamariam de emblemático. O momento em que um muro se transformava em ponte, o segundo em que um engenheiro refugiado reescrevia o projeto de um país. Os gráficos da Bolsa de Valores podiam cair e subir novamente, presidências podiam rugir em acusações, mas o som que importava era o estrondo de painéis de aço transformados em armações de abrigo, o murmúrio de línguas entrelaçadas pelo alívio comum, o silêncio impossível quando o medo se desfazia como pele de cobra. Lá no alto, satélites ainda cruzavam o céu, suas memórias criptografadas agora semeadas com o código orquídea negra que se recusava a esquecer. A história, reescrita em blocos imutáveis, permanecia imune ao apagamento. E no chão do deserto, Alia ergueu seu broche de monarca, a asa carbonizada, mas intacta, em direção à abertura onde o sol se derramava. Ela sussurrou uma palavra final, em partes iguais oração e instrução para quem a seguisse. Voe.